Boa tarde. Com a presença de Deus, iniciaremos a terceira sessão extraordinária dessa Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Pode repetir, Isarildo? Presente. Com licença. Então, eu vou começar de novo. Tá, por favor. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo, presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. E Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador José Luiz Vieira para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde a todos. Lerei um trecho bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 22 ao 26. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera. Da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abrão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavras do Senhor. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 21/6/2016. Aos 21 dias do mês de junho de 2016, foi realizada a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo, solicitou ao vereador Isarildo Moreira Farrapo fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 20ª sessão ordinária, realizada no dia 14/6/2016, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
Ofício de número 105/2016, CMSP, em atenção ao requerimento de número 080/2016, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Ofício de número 106/2016, CMSP, em atenção ao requerimento de número 081/2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício de número 107/2016, CMSP, encaminhando o balancete da receita e despesa referente ao mês de maio de 2016 da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Ofício de número 108/2016, CMSP, em atenção ao requerimento de número 083/2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício de número 109/2016, CMSP, em atenção ao requerimento de número 084/2016, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Ofício de número 031/2016, da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de maio de 2016. Requerimento do vereador Isarildo Moreira Farrapo, com fundamento no artigo 134 do Regimento Interno, solicitando a retirada da denúncia de autoria do munícipe Hertes Rodrigues Pinto, referente favorecimento do vereador Isarildo Moreira Farrapo, e solicitando medidas cabíveis da pauta desta sessão ordinária. O presidente submeteu o requerimento do vereador Isarildo Moreira Farrapo ao plenário. O requerimento entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelos vereadores Isarildo Moreira Farrapo, Alex Ferreira de Souza, Jurandir Matos de Almeida, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Kelly Luciana Ortiz, Donizete Antônio Correia Barbosa, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Posto o requerimento do vereador Isarildo Moreira Farrapo em votação, teve 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Houve empate. O voto para desempate do presidente foi desfavorável ao requerimento, sendo rejeitado por 5 votos pela rejeição contra 4 votos favoráveis. Votaram pela rejeição Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Jurandir Matos de Almeida, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Votaram pela aprovação Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira e Kelly Luciana Ortiz. Denúncia de autoria do munícipe Hertes Rodrigues Pinto, referente favorecimento do vereador Isarildo Moreira Farrapo e solicitando medidas cabíveis. O parecer referente à denúncia de autoria do munícipe Hertes Rodrigues Pinto. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelo vereador Isarildo Moreira Farrapo. Passou a ordem do dia, com o presidente solicitando ao secretário confirmar a presença dos vereadores. Ato contínuo, o presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Denúncia de autoria do munícipe Hertes Rodrigues Pinto, referente favorecimento do vereador Isarildo Moreira Farrapo e solicitando medidas cabíveis. A denúncia entrou em discussão, logo em votação nominal, sendo aceita por 4 votos pela aceitação, contra 3 votos pela rejeição. Votaram pela aceitação Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Jurandir Matos de Almeida e Sérgio Ventura. Votaram pela rejeição Francisco de Assis Henrique de Oliveira, José Luiz Vieira
e Kelly Luciana Ortiz. O vereador Isarildo Moreira Farrapo estava impedido de votar em conformidade com o artigo 31, parágrafo 5º do Regimento Interno. Ato contínuo, a sessão foi suspensa por 10 minutos e, retornando, o presidente solicitou ao senhor Daniel Maurano Machado, diretor-geral, para sortear os 3 integrantes da comissão processante que irão averiguar os fatos relativos à denúncia de autoria do Munícipe Hertes Rodrigues Pinto, participando do sorteio todos os vereadores, com exceção do vereador Isarildo Moreira Farrapo, em conformidade com o artigo 32, parágrafo 1º do Regimento Interno. O sorteio foi realizado de acordo com os artigos 45, 46 e 47 do Regimento Interno, respeitando-se a representação partidária. Foi adotado o critério de que o primeiro sorteado seria o presidente, o segundo seria o relator e o terceiro o secretário. Foram sorteados os seguintes nomes: presidente, Kelly Luciana Ortiz; relator, Francisco de Assis Henrique de Oliveira; e secretário, Donizete Antônio Correia Barbosa. Em continuidade, o presidente comunicou que a senhora Heloísa Paula de Oliveira faria uso da palavra na tribuna após o término da sessão, observado o intervalo de 10 minutos pelo prazo de 20 minutos, versando sobre denúncia referente à merenda escolar, cozinha piloto. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a 21ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, secretária executiva, lavrou a presente ata, que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata está lida, senhor presidente. A ata da 21ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. A ata está aprovada. Conforme requerimento verbal do vereador Donizete, formulado de acordo com o artigo 160 do Regimento Interno, sobre o impedimento da formação das comissões processantes. Foi solicitado o apoio à procuradora e ela tem um parecer para relatar aos vereadores. Solicito à procuradora Maria Helena que ocupe a tribuna para esclarecimentos e questionamentos. Boa noite, senhor presidente. Boa tarde, não é boa noite ainda, não são 6 horas, que já está escuro. Boa noite, demais vereadores e senhoras e senhores aqui presentes. A pedido do senhor presidente sobre os impedimentos nas comissões, eu estava estudando tanto o regimento quanto a lei orgânica, mas o regimento ele é bem claro. Ele traz no artigo 252, não explicando o que é um precedente regimental. Na verdade, o precedente é um fato novo que acontece, que não tem uma norma regulamentando, que é mais ou menos o que está se passando, que a Câmara está encontrando, está em debate e precisa ter um norte para
dar continuidade aos trabalhos. Então, o que acontece? O artigo 252 diz o seguinte: aos casos não previstos neste regimento, serão submetidos ao plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais mediante requerimento aprovado pela maioria absoluta dos vereadores. A discussão seria sobre o impedimento nas comissões. Eu ainda não estava na 18ª, né, a doutora Laura me passou alguns dados, sessão onde foi decidido o impedimento do vereador Francisco numa comissão, né, e que ficou assim decidido pelos senhores aqui pela casa, da não participação dele. E agora, para as novas comissões, ou até comissões que já estão formadas, e com novas denúncias, precisa-se ater a esse detalhe, que é muito relevante e importante para dar continuidade das comissões. Então, o que acontece? A discussão de ontem, até pedido de requerimento do vereador Donizete, como proceder. E o regimento diz, se não estiver claro e expresso em lei orgânica ou algum decreto federal, é decidido aqui na casa, por maioria absoluta, como proceder. Mas já foi decidido aqui na casa, nessa 18ª sessão, por maioria absoluta, a saída do vereador Francisco por impedimento da comissão. É isso, doutora? Eu estou confirmando porque eu não estava fazendo parte do corpo de funcionários aqui da casa ainda. Isso, por impedimento de uma... Tá. E como se dá esse precedente? Precisa ser votado pela maioria. Hoje temos aqui a maioria absoluta. Então, precisa ser seguido, como já aconteceu da primeira vez, para as próximas comissões a serem formadas, e as que já estão formadas, se surgirem novas denúncias dos que já foram eleitos das comissões, eles precisam se afastar. Esses precedentes regimentais, eles precisam ter um livro próprio aqui na casa, precisam ser anotados em livro próprio. E diz mais o parágrafo único do 254. Ao final de cada sessão legislativa, a mesa fará a consolidação de todas as modificações feitas no regimento, bem como dos precedentes regimentais, publicando-se em separata. Porque isso é uma forma de ficar registrado para dar continuidade para sempre aqui na casa, toda vez que houver uma mudança. E esses precedentes regimentais, ele pode ser formado e passará a existir sobre qualquer assunto. O primeiro que me parece ser formado aqui na casa é sobre impedimentos em comissões. Senhor presidente, essa era a minha palavra, contribuir aqui sobre os impedimentos. É só fazer uma pergunta. Pois não. Então, nesse caso, o vereador Isarildo, ele se encaixa no impedimento de fazer parte da comissão. Se ele estiver em alguma comissão já formada, ou houver uma denúncia, ele não poderá participar da comissão, que se formará. Porque isso foi um caso que já aconteceu antes. Me parece que o vereador Francisco participava de uma comissão, é isso? Vocês Sim, mesmos? isso mesmo. Então, surgiu a denúncia, ele precisou ser afastado. Então, se isso aconteceu e foi votado por maioria absoluta, que é o que o regimento aqui da casa expressa, isso precisa dar continuidade. Precisa pôr em votação ou só pode adotar o precedente? Não, isso não precisa ser colocado em votação uma vez que tiver a maioria absoluta na casa. Porque é o que o regimento da Câmara diz. Ok.
É a maioria absoluta dos vereadores da Câmara. Mais alguma dúvida? Isso, o parágrafo único diz bem que, mas a separata é sobre a publicação do precedente. A ata vai ser, continua normalmente, para depois, no final de cada sessão legislativa, isso ser publicado para que dê continuidade na vida da Câmara, nos finais dos mandatos dos próximos eleitos. Ok. Pois não. E os vereadores que foram citados na gravação ficam impedidos no caso ou não? Então, os que foram citados, além de ser uma matéria nova, é uma interferência é uma interferência na investigação. Mas a votação aqui, para se formar a comissão, precisa ser, além de ser, quando vai fazer a votação para a comissão, precisa ver se é a maioria absoluta que precisa votar. Então, eles sendo citados, com essa interferência, eles não podem. Aí já não... Sim, serão submetidos ao plenário. Sim, eles votarão sim. É exatamente o que diz o artigo 252. Serão submetidos ao plenário. Dá licença. Então, é só essa questão que o nobre vereador citou lá das gravações. É igual vocês estão comentando, é uma situação totalmente nova. Quer dizer, honestamente, eu acho que qualquer atitude em cima daquilo hoje seria uma certa precipitação, até porque, né, imagina, gravação, quer dizer, primeiro é uma outra situação também, né, assim, até o nobre vereador Nuzete também levantou ontem, eu imagino que hoje seja saneada as duas questões, porque também se levantou a questão de que eu estou como titular na última comissão, que seria do caso do nobre vereador Zarildo. Quer dizer, então, eu acho que, né, que até quando foi feito o sorteio, a mesa falou, não, pode colocar que está normal. Então, eu acho que é sanear já ambas as situações, né, para poder, porque senão também a comissão não tem nem como trabalhar, né, porque fica uma coisa que você vai querer caminhar, já paralisa porque houve uma ou outra interferência, né. Igual o Francisco falou, eu acho que a gente está aqui para tentar tirar essas dúvidas, né? É um caso novo, um caso que primeira vez na nossa Câmara. Até o Francisco perguntou aquele dia se ele poderia participar. Nós falamos que poderia, só que infelizmente a falta de conhecimento, que agora que nós estamos aí aprimorando, né? Sim, e também esse debate, ele veio à tona justamente pela importância. E é importante esse debate e trazer todas as dúvidas para o crescimento aqui, enquanto representante da comunidade, da cidade, e o aprimoramento da casa, né? Isso aí só vem acrescentar o regimento, e vocês estão colaborando com isso. Isso é muito importante. Espero ter colaborado com todos. Donizete, você quer fazer a votação só dos integrantes das comissões ou você quer colocar dos mencionados no áudio?
Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela rádio transversal e que nos acompanha online. Gente, eu tô muito preocupado com a situação que a gente vem vivendo aqui na Câmara. É situação nova, cada dia vem surgindo algumas coisas. Eu acho que são fatos relevantes que aconteceram ontem na revelação aí. Mas eu acho que tem que se dar razão também. Aí eu já falo de forma porque o nobre vereador Isarildo também falou, gente, nós trabalhamos numa casa, então cada um tem o seu interesse aqui dentro da casa, de defender a própria pessoa. Eu não concordo com a interferência do prefeito e do senhor Messias Pinto. Eu acho que o resto foi bem explicado, foi um recado que foi dado, foi uma coisa que foi feita e tal, não sei o quê. Eu, como relator da minha comissão, e aonde eu estiver participando, eu vou pedir o impedimento do prefeito de que haja dessa forma e que o senhor Isarildo e o senhor Messias Pinto também não haja dessa forma. Agora, o restante, gente, eu acho que não tem... Cada um está trabalhando, você fala como comissão, como pessoas integrantes de comissão. Eu vejo dessa forma. Eu acho que não há motivo para impedimento. Impedimento, eu falo das pessoas legalmente impedidas, que são os casos que são citados, é o caso do Francisco, é o caso do Isarildo, já automaticamente serão impedidas. Agora, do restante que foi citado, porque tem citações aí de várias outras pessoas, né? A gente sabe. Então, uma diz que tal pessoa estava lá, outra passou só o recado. Então a gente tem que ser justo. Eu não concordo com afastamento assim no geral, de todo mundo que foi falado lá. Eu prefiro que seja afastado as pessoas que estão aqui, citadas em denúncias, sendo bem claro, citados em denúncias que a casa recebeu, e total impedimento do senhor prefeito, Santelmo Xavier Sobrinho, e o senhor Messias Pinto de participar de qualquer comissão, ou então que venha participar de uma substituição de qualquer outro vereador que venha aqui nessa casa. Essa é a minha fala, senhor presidente. Não, mas vamos votar as palavras primeiro, né? Então, queria só declarar que o senhor Isarildo e o Francisco, conforme a explicação da doutora Maria Helena, eles estão impedidos de participar da comissão processante. Queria só falar pela representação partidária, que na comissão onde estava o Isarildo de presidente, Donizete relator e Sérgio Ventura, pela representatividade partidária, eu acredito que caberia o nobre vereador José Luiz. Sim, que é o único que pode entrar nessa comissão. Isso se todos estiverem de acordo, não sei. Porque aqui tem PSDB, PT, né? Aquela já nessa denúncia ela se declarou impedida, que seria o PDT, e o Francisco, que também sobraria a vaga PMDB. Agora isso vai dos vereadores. Não tem problema. Você não... Senhor presidente, daí no caso da minha, respeitando como a proporção, daí ele também integraria a minha. Isso. Pela representação partidária, na outra comissão, sobraria um do PSDB e também ele. Aí, no caso, teria que ser feito sorteio dos dois. Como assim? Não.
Então, mas tem que ver se eles estão de acordo com a colocação do José Luiz no local do Isarildo. Senhor presidente, mas em termos de partidário, então teria que fazer no caso da denúncia, substituindo o Chico, daí vai ter que colocar um do PMDB e do PSDB também? Vamos falar da primeira denúncia. Primeira denúncia, que é o presidente Isarildo, Donizete e Sérgio Ventura. Então, você ficando impedido daqui pela representação partidária, entraria José Luiz Vieira. Isso é uma. Na terceira denúncia, que é a Kelly como presidente, Francisco como relator e Donizete. Pela representação partidária, ficaria Jurandir e Lagarto para fazer, José Luiz Vieira para fazer o sorteio. Não, mas então teria que ser o José Luiz, teria que ser o Jurandir, que é do PSDB, e o Sérgio Ventura, que é do PSDB também, não é? Não, porque não pode dois do mesmo partido, vereador. Ah, sim. Não, mas pode ir para o sorteio. Para o sorteio. Tudo bem. Então a primeira comissão processante ficaria José Luiz Vieira, Donizete e Sérgio Ventura, certo? Senhor presidente, tudo bem, a doutora está expondo os nomes para sorteio, mas isso daí tem que ir para votação, né? Isso primeiro, né? Vai ter que votar, né? Não é uma... Não tem... Oi? Não, tem que ter votação, né, senhor presidente? Como que vai fazer? Você vai... Não, isso que eu quero entender, tem que ter votação, né? Viemos aqui para votar, né? Não é isso? Sobre se nós somos favoráveis... Ao contrário. Oi? Isso não, tudo bem, senhores vereadores, mas eu só quero deixar consignado aqui em ata que desde já que eu discordo. Então, eu respeito, né, a decisão aí da mesa, do senhor presidente. Como eu faço parte da mesa secretária, eu respeito, mas eu quero deixar consignado aqui em ata, certo, que eu sou absolutamente contrário a esse procedimento que está sendo executado aqui nesta sessão extraordinária. Só isso que eu quero deixar. Vereador, nós vamos fazer o sorteio de uma pessoa? Não, senhor presidente, eu estou falando de fazer, não sorteio, de fazer a votação desse pleito aqui, né? O senhor tem que... Se foi considerado hoje aqui que nós somos impedidos, eu estou falando por mim, que eu sou impedido, então eu quero que leve ao plenário, que o plenário decida isso, que eu sou impedido. Nós viemos para discutir e votar a matéria, não é? Pelo menos a convocação foi essa. Porque se for fazer uma coisa informal, Sérgio Ventura, PSDB. A Kelly, PDT e Isarildo estão impedidos. Entendeu? Francisco,
Não, então, senhor presidente, se nós estamos impedidos, então coloque em votação, que eu quero saber qual dos nobres pares concorda que eu esteja impedido e aqueles que não. Votação a maior, não tem problema. Ó, eu só quero deixar consignado também, viu, senhor presidente? Senhor presidente, eu também só quero deixar consignado até nesta noite. Só dá licença um pouquinho. Como a nobre, a doutora Maria Helena expôs, a gente está seguindo o regimento. Eu respeito, senhor presidente, mas eu só quero deixar consignado em ata nesta noite que toda matéria que vai para discussão e votação é necessário de um parecer jurídico acompanhado. Eu gostaria de deixar consignado em ata que nenhum de nós vereadores recebemos por parte do departamento jurídico desta casa esta informação, que é importantíssimo para nós construirmos o nosso voto, porque no meu pensamento nós viemos aqui para votar se realmente nós não podemos continuar, certo? E depois de votado, daí sim, sorteado. Senhor presidente, o decreto legislativo de número 001/2016, que foi aprovado nesta casa, eu não aprovei esse projeto, mas diz que uma das competências... Vereador, você está tirando o foco da reunião, vereador. Uma das competências da procuradora... Está aqui, tirando o foco da... eu quero falar. Uma das competências da procuradora, deixa eu ler, só para deixar consignado, é aqui, opinar, que ela veio aqui, opinou, e... Não, assim, o artigo 39, compete ao procurador, no seu segundo parágrafo, opinar, que a doutora veio aqui, opinou, e emitir pareceres em quaisquer processos. Então, eu quero deixar consignado, a minha palavra não é absoluta, só quero deixar isso daqui consignado hoje em ata, porque eu vou atrás dos meus direitos, como cada um dos vereadores tem esse direito, de ir atrás dos seus direitos. Sim, vereador. Você acabou de ter um parecer verbal aí da procuradora. Nós estamos aqui em 9 vereadores, certo? Eu respeito sessão extraordinária, nobre vereador, não precisamos de parecer. Eu respeito a assessoria jurídica da casa, as 2 doutoras. Fora nós 9 vereadores e as 2 doutoras, eu não admito que nenhum funcionário desta casa venha opinar para o senhor presidente. Quero deixar consignado em ata agora aqui, que o senhor Evandro, certo, procurou aqui o senhor presidente, cochichou no ouvido dele, certo, e ele não é vereador nesta casa, ele não é procurador jurídico, ele é o funcionário desta casa. Eu respeito, mas não é o momento dele interpelar, interferir. Vereador. Certo, que no nosso regimento está escrito da polícia interna, que ninguém pode se manifestar, não é isso? Está no regimento, então vamos respeitar o regimento, senhor presidente. Senhor Porque vereador, se fosse assim, que eu tinha contratado, não, hoje eu poderia estar aqui com uma assessoria jurídica também, para ter vereador, cochichando no meu ouvido. como eu já disse, ela leu perfeitamente o artigo 252, ela deu um parecer verbal. Nós estamos numa reunião extraordinária, não requer pareceres. Então, mas nós temos Okay? para votar aqui, né, senhor presidente? Não é uma reunião informal, é uma reunião extraordinária que o senhor marcou, para votar. Senhor presidente, eu acho que a palavra está mudando muito o foco da atenção. Se está falando sobre regimento, vamos usar o regimento, então vamos entrar dentro dele. Se quer o regimento, vamos falar sobre ele. Agora, quando vem uma procuradora, passa o parecer e não está sendo aceito o regimento, alguma coisa está de errado, gente. A gente está aqui não está aqui para ficar com palhaçada aqui, gente. Eu não Quero colocar em votação aqui se há ou não precedentes. Se houver precedentes, permaneçam como estão. Senhor presidente, o que é precedente? Se não houver precedentes, queiram se levantar. O que é, senhor presidente, precedentes? Primeiramente, eu gostaria que o senhor elucidasse isso daí. Ou as doutoras.
Presidente, posso explicar para o vereador? Boa noite já. Boa noite a todos. Boa noite, secretário. Precedente significa o seguinte: quando uma matéria similar a outra matéria já foi votada por maioria absoluta, num outro momento, num segundo momento, quando houver uma matéria similar, eu não preciso mais votar, porque o precedente ele passa a integrar o regimento interno. O senhor entendeu? Tem mais alguma dúvida? Vai fazer a votação? Entendi as palavras da doutora, só que eu não concordo, né? Bem, pessoal, então vamos fazer a votação. Se há precedentes, permaneçam como estão. Se não há precedentes, queiram se levantar. Mas o senhor acha que há precedente? Não, eu estou deixando vocês à vontade a seguir, né, com a sessão. Tranquilo. Foi por unanimidade, pois há precedentes. Vamos fazer o sorteio para a comissão processante, onde a presidente é a vereadora Kelly, relator, vamos sortear agora, e secretário Donizete. Senhor presidente, Fazendo... o primeiro é outro, senhor presidente, é a primeira denúncia, não a minha é posterior. É que eu estou na comissão com o Donizete, não é, Donizete? Não é a primeira? Ô, nobre vereador, por favor, vamos parar de tumultuar. Acabamos de explicar várias vezes aqui que no seu local seria o José Luiz Vieira, pela representação partidária. Concordo, mas não isso que eu estou falando, o primeiro sorteio não vai ser para me tirar daquela lá. Há precedentes ou não há precedentes? Artigo 252, o procurador acabou de ler para nós aqui. Então, mas é duas denúncias, que o senhor vai fazer sorteio das duas. Não tem duas denúncias, nobre vereador. A primeira, onde você faz parte, que nós já conversamos, explicamos, José Luiz Vieira. A outra, que é a sua, onde se tem que recolocar no lugar do Francisco. O senhor vai fazer sorteio só de uma, então, isso? Isso. Legal. Não é difícil. É? Vereadora Kelly, você que é presidente dessa comissão, quer tirar uma aqui, por favor? A outra comissão no local do Francisco de Assis entrará Sérgio Ventura. Você quer ver os outros nomes? Ô, Lagarto. Desculpa. Participaram do sorteio Sérgio Ventura, Jurandir Matos de Almeida e José Luiz Vieira. Então, quem ficou de relator, Sérgio Ventura. Senhor presidente, eu posso aproveitar e tirar uma dúvida? Sim, vereadora, à vontade. Então, como nós tivemos o primeiro sorteio na sessão ordinária de terça, e hoje nós precisamos fazer essa sessão extraordinária para tirar todas essas dúvidas, eu gostaria de aproveitar o momento para perguntar. Então, o prazo agora começa a correr a partir de hoje, né? Como amanhã é feriado, então, sexta, sábado e domingo, na segunda ou terça-feira, nós podemos marcar a primeira reunião. É isso, né? Na segunda ou na terça.
E a outra dúvida é a seguinte: nós teremos a nossa última sessão ordinária na próxima terça-feira. E depois nós entraremos no período de recesso, né, do dia 1º de julho ao dia 30 ou 31 de julho, recesso. E eu estou com dúvida para poder nortear os trabalhos de minha comissão, se nós vamos parar os trabalhos nesse recesso ou se nós deveremos dar continuidade a todos esses prazos que devem ser seguidos de comissão de inquérito. Por gentileza, obrigada. Sim, até a procuradora com a Laura TVC. Esse mesmo ponto de vista. Peço para a Laura que explique, por favor. Vereadora, a princípio, não há norma sobre isso no regimento, nem no decreto-lei e nem na lei do processo administrativo. Então, utiliza-se subsidiariamente o novo Código de Processo Civil. No novo Código de Processo Civil, todos os recessos não são considerados. Então, para tudo, para a contagem de prazo, sim. Mas esse é o meu parecer, salvo o melhor juízo. De toda forma, vou estudar e segunda-feira eu lhe dou uma posição certeira. Senhor presidente, obrigada. Eu quero fazer uma pergunta para as doutoras, é a última da noite, que diz respeito à comissão que eu fazia parte, que eu fui substituído pelo vereador José Luiz Vieira como presidente. Na data de hoje, né, foi protocolado o protocolo número 379, de 23 de setembro de 2016, 17 horas. Eu gostaria de saber das doutoras se todo esse trâmite que até no momento nós fizemos se torna prejudicado diante de que hoje foi decidido aqui a minha substituição como presidente. Porque desde o início nós seguimos todos os trâmites do decreto, né, doutora? Então eu gostaria de uma resposta verbal das doutoras desta casa, que hoje eu individualmente dei o meu voto, né, como presidente, assim como o Donizete, relator, deu o voto dele individual e o Sérgio Ventura deu o voto dele individual também. Então, eu gostaria de saber se tornou tudo prejudicado, toda essa sequência, todo esse andamento, desde da primeira vez. É isso que eu gostaria de saber. Vereador, a princípio, os atos que foram praticados validamente, eles são mantidos, eles são aproveitados. Os atos que forem praticados após o conhecimento da irregularidade, eles são nulos. Então, a irregularidade foi aventada ontem apenas sobre o senhor, né? Então, o ato que o senhor praticou, na realidade, não vai ser considerado, mas ele vai constar do processo e vai abrir um novo prazo agora para o vereador José Luiz fazer o voto dele, mas os anteriores e os dos outros são válidos. A procuradora pode dizer se ela concorda ou não comigo. Empresta para ela. É o que a doutora Laura disse, eu ratifico realmente no direito positivado, realmente está expresso que até a denúncia, todo ato praticado é considerado. A partir de então, havendo substituição, prossegue. Não havendo, os trabalhos são parados ou suspensos para tomar-se a decisão, que é o que está acontecendo hoje. Eu agradeço a opinião.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a terceira sessão ordinária, agradecendo a presença de todos e uma boa noite.